Para falar sobre filosofias de massas e de individualidades, nós vamos convidar o companheiro de jornada, Marcelo Daré. Marcelo é espírita, médico reumatologista, homeopata e artista plástico. O interesse pelo movimento espírita veio das palestras ao lado dos pais e da familiaridade com palestrantes, hóspedes em sua casa. Lembranças especiais do confrade Leon Denis Borges de Franca, cofundador da Mocidade e Esperança da Associação de Costura Meimei durante a juventude universitária. Antes do casamento, a revelação da mediunidade, motivada pelo parceiro Rogério, eterno amigo de residência médica, sob a orientação da dona Fiuca, co-coordenador do curso COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, da Associação de Costura Meimei, desde 2006, e é membro da Coordenadoria de Mediunidade do Departamento Doutrinário da USE de Ribeirão Preto, na gestão 2006-2008. Conosco, então, Marcelo. Obrigado, Murilo. Eu fiz minha alta apresentação inteira. O tema que eu vou falar sobre filosofias de massas e de individualidades, eu vou fazer uma apresentação pessoal. Então, eu vou começar com as minhas definições a respeito. O que eu vou chamar aqui de massa? É uma filosofia de massa. Então, de massas, a gente tem aquele termo que é mais conhecido de todo mundo e que ninguém quer ser massa nesse instante. Essa é encarado como o gado que segue aquele que os dirige. Então, massa, com quantidade mais ou menos considerável de matéria sólida ou pastosa, em geral de forma indefinida. Mas massa também é um aglomerado de elementos, em geral da mesma natureza, que formam um conjunto. Nesse caso, somos aqui uma massa presente. A totalidade ou a grande maioria, nesse caso, como espíritas, não somos a massa da população brasileira. Ou um número considerável de pessoas que mantém entre si uma certa coesão de caráter social, cultural e econômico. E aí nós formamos, em vários momentos, parte de massas distintas ao longo do nosso dia. Agora, indivíduo. Indivíduo é a pessoa humana considerada quanto às suas características particulares, físicas e psíquicas. Na sociedade contemporânea, todo mundo quer ser único. Então, por isso, ser massa parece que se tornou pejorativo, mas é extremamente real e sempre presente. Ou a unidade de que se compõem os grupos humanos ou as sociedades. Individuar, distinguir, narrar e expor minuciosamente, especificar. Nisso nós podemos individuar ou não a nossa vida. Filosofias de massas, como eu estou criando alguns termos, estou criando a minha definição de filosofias de massa. Filosofias como produto do senso comum. E nisso, então, a massa, a população de um planeta, de um país, tem a sua filosofia. Consciente ou não, mas ela vive segundo aquela filosofia, e todo mundo que trabalha com marketing, e hoje política virou marketing, quer descobrir qual a filosofia da massa para ser eleito ou para vender seus produtos. Conceitos e princípios compartilhados por uma sociedade ou grande grupo de pessoas. Filosofias destinadas às massas, com propósitos de motivar transformações sociais de grande extensão, até globais, permitir o possível nos tempos atuais. Então, você cria uma filosofia com a finalidade de manipular, ou criar ascendência de poder político, econômico, intelectual ou cultural sobre a população. O que eu estou chamando, então, de filosofias de individualidades. A filosofia é resultante do conjunto particular de crenças e princípios de um indivíduo, de uma pessoa, filosofia de cada um. Ou filosofias que objetivam o indivíduo em suas particularidades, filosofias sem propósitos de hegemonia ou poder sobre coletividade. A gente vai ter uma ideia, normalmente geral, e às vezes de preconceito, que filosofia de massas sempre é ruim, filosofias individuais sempre são boas. Bem, é isso que pretendo falar para vocês. Essa dualidade nem sempre é presente e nem sempre elas são excludentes. Ou seja, a filosofia de massas ela é sempre popular e a filosofia individual é elitista.
Não, eu posso ter uma filosofia que contamina populações. Jesus tinha uma filosofia extremamente individual, da qual conseguiu contaminar pessoas, então se tornou popular. Filosofia popular, filosofia de massa como sendo senso comum, enquanto que a individual é o do bom senso. Às vezes a filosofia individual tem muito mau senso. O produto coletivo, enquanto a filosofia individual é um produto individual. Não, às vezes a filosofia para a massa é organizada por uma pessoa. A filosofia de massa é repetitiva, enquanto que a outra é única. Às vezes, as nossas filosofias individuais são extremamente entediantes e repetitivas. Achamos que temos ideias individuais muito claras, que são só nossas, quando percebemos que várias pessoas pensam do mesmo modo. Ou a filosofia de massa é sempre ruim, e a filosofia individual é boa. Filosofias individuais podem criar guerras. Bem, e outro elemento onde vai gerar, nos tempos atuais, as filosofias de massas e a sua relação? Então, com a indústria cultural. A indústria do entretenimento e da informação. Então, esse é um fórum falando sobre filosofia, se fala fundamentalmente sobre mídia, porque vivemos numa sociedade de informação. É o que nos caracteriza e que se inicia na época de Kardec, na França. A sociedade da informação. E por isso os filósofos próprios atuais discutem, e já discutiam há várias décadas, muito esse assunto. O sistema no qual fazem parte o cinema, rádio, televisão, jornais, revistas, grandes organizações promotoras das artes, inclusive, e da internet. O conceito de indústria cultural está ligado ao desenvolvimento industrial e tecnológico da sociedade, nós, século XX e XXI, e aí é um comentário de dois filósofos, Adorno e Heitner. Toda cultura de massa é idêntica e possui graças à indústria cultural. Então, achar que as filosofias de massa são semelhantes. Eu vou mostrar uma filosofia individual, se tornou filosofia de massa, que quase todo mundo aceita, compra livro para isso e acha para ser extremamente único. É uma filosofia transmitida por Nietzsche, que é um existencialista. Ele nasce em 1854, então, e desencarna em 1900. O século retrasado. E é uma passagem dele. Ele vem de uma família extremamente, ele é alemão, família católica, protestante, e aí um dos vários livros, onde ele cria a figura do super-homem, por exemplo, e faz o seguinte comentário: sua vida, falando de Jesus, clama a cada um de nós, seja um homem e não me siga. Por quê? E ele justifica: Jesus morreu cedo, sofreu enormemente. Ele é um exemplo, mas o exemplo da vida não ser seguido. Porque se Deus existe, eu acredito que não, Ele quer que sejamos felizes. E não que sejamos sempre presos pelo peso do crime, do pecado, que as igrejas, no caso ele está se referindo à igreja católica e protestante, que é o universo dele, tentam nos impor. Então, sua vida, a vida de Jesus, clama a cada um de nós: seja um homem e não me siga, seja você mesmo, seja você mesmo. Regras universais de conduta, como os 10 mandamentos, só servem para desviar-nos de questões concretas de caráter. Sejam vocês mesmos. Bem, isso transformado ainda em filosofia de uma forma mais fácil de se ler para quem é cristão. Porque se alguém souber que Nietzsche faz isso, fazendo crítica a Jesus, não aceita de início. Então há uma transformação, ainda no âmbito filosófico. O homem que não quer pertencer à massa só precisa deixar de ser satisfeito consigo mesmo para conseguir a consciência que ele grita aos ouvidos: sê tu mesmo, não és realmente tudo o que fazes, pensas e desejas. Descubra quem é você. E para Nietzsche isso é uma experiência que levava a vida toda, a gente não chegava a concretizá-la. Quem sou eu? O que eu desejo? Para onde eu vou? Qual a minha essência? E aí a gente vai ter isso transformado numa nítida filosofia de massa. A literatura de autoajuda é toda ela embasada nesse termo: seja você mesmo, seja feliz. O sofrimento não leva. O sofrimento não faz parte da sua natureza. E a gente vai ter isso de forma em propaganda, a própria frase inteira. Aqui é de um curso de artes cênicas, onde vou ler para vocês, porque muita gente não saiu lá de cima, não conseguiu enxergar. Ele está carregando um quadro, rapaz, que está o retrato dele. Imagine que seja dele, a gente não descobre, está com capuz, e vem escrito: seja quem você for, seja quem você é. Pô, o slogan
que eu vou querer fazer o curso de artes cênicas lá. Ainda mais porque fazer artes cênicas, muitos pais vão chiar e contra. Então, seja você mesmo. Aqui temos essa filosofia do Nietzsche, ainda mantida como filosofia individual, e não em massa. É da Clarice Lispector. Um dia desses, ao ouvir "seja você mesma", de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente me vieram então perguntas terríveis. Quem sou eu? Como sou? O que ser? Quem sou realmente? E eu sou? Mas eram perguntas maiores do que eu. Essas perguntas a gente encontra onde? Nitidamente formuladas da mesma forma e a gente propaga do mesmo modo. Todo mundo que faz divulgação sobre o Espiritismo fala que a gente se propõe a tentar descobrir quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É alguém de outro contexto, estimulada pelo questionamento do Nietzsche, que está na sua filosofia pessoal, inclusive de fracasso, sou incapaz de chegar até lá, e está se propondo a algo, uma pergunta que nós, como massa, acreditamos também, ser fundamental na vida. Então, essa propaganda da Benetton, uma campanha de longos anos, essa aqui iniciando em 89, onde o nome da campanha é Todas as Cores do Mundo. Alguém conhece as roupas da Benetton e as cores? São cores fortes, bem coloridas, como o nosso laranja aqui, o preto, o verde. Então, todas as cores do mundo, da Benetton. E como fazer todas as cores do mundo? É a indústria italiana, relacionada com o preconceito racial do dito país de primeiro mundo, e vai colocar em várias propagandas, em várias fotografias, a relação, todas as cores do mundo. Está falando sobre o quê? Preconceito, o oposto, fraternidade. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma propaganda que gerou polêmica, porque ficou ambígua. A mulher negra era o quê? A ama de leite da criança. Então, ainda faz uma lembrança à história colonialista da Europa. Aqui é outra, 3 corações. Então, somos branco, preto e amarelo. O coração é semelhante aos 3. Toda a espécie humana, então, nossas cores não fazem diferença, né? Então, a proposta de semelhanças, de igualdade. Aqui, então, vai ficar muito mais difícil de se enxergar, mas aqui é uma fotografia de um povo africano e no meio uma moça albina. Todos negros, é a moça albina completamente branca. Ela não é branca porque ela é da raça branca, ela é branca porque ela tem albinismo, mas é a relação com todas as cores. Quem somos nós? Podemos estar juntos. E aqui a outra, entrando no campo religioso, branco e preto. É o padre e a freira. Joga ainda com a questão do celibato, né? Da relação sexual, da vida entre homem e mulher, diferença entre homem e mulher. E essa, muito recente, na época das Olimpíadas de Pequim, temos aqui então um monge tibetano e aqui um soldado chinês. Perto das Olimpíadas, está fazendo relação aqui. A paz, a guerra, a oposição colonialista da China que dominava o Império Tibetano. Bem, essas propagandas levam vocês aonde? Sim, mas em última instância, usar Benetton. É o exemplo de todas as cores. É a marca que levanta a bandeira. É o ícone a qual deve ser seguido. Quem é o exemplo que me guia nesse mundo? A Benetton. É a marca que tem coragem de falar sobre assuntos. É assumir posturas filosóficas para substituir a ausência dessas ideias em nossas mentes, ou em nossa vida habitual. Com isto, esse texto é de um artista alemão, ainda vivo, considerado um dos maiores artistas vivos, chama Gerhard Richter. Aqui é uma obra dele, é uma pintura da filha, e ele fala assim: agora que não temos mais sacerdotes nem filósofos, os artistas são as pessoas mais importantes do mundo. E arte é desgraçada, cínica, estúpida, sem graça e confusa. Ele está errado, no âmbito geral, de impacto. As pessoas que mais têm espaço, as pessoas que mais atraem públicos, são os artistas. Sejam artistas de televisão, sejam artistas de filmes,
seja artistas plásticos, no caso da Europa, aqui isso é elitismo, seja jogador de futebol. O que eu faço para atrair alguém? Eu lhe trago algo que seja bonito, aparente, ou algo que está misturado com arte. Se eu for falar sobre arte, se eu for falar sobre futebol, eu não preciso gastar muito empenho em conseguir patrocínio ou em conseguir publicidade. Se eu for falar sobre religião, sobre filosofia, sobre assistencialismo, é aquela notícia fria. Só entra quando tem espaço sobrando. Ou em casos excepcionais nas quais conhecem as outras pessoas. Por quê? Porque isso dá mais ibope. Assim que se vê e assim acaba se lidando. Por isso que essa posição do Gerhard Richter, extremamente cínica, eu acho que deveria para a gente fazer pensar. Aquela filosofia individual do Nietzsche se torna a filosofia geral de massa. A indústria cultural levou à padronização de bens culturais em todo o mundo. No entanto, é cada vez maior o número de consumidores que têm uma postura crítica e buscar alternativas à cultura de massa. Eu chamei aqui de cultura de massa e a revolta das individualidades. Esse é o momento que nós vivemos. Para mim parece muito claro, apesar de nem todos tenham consciência disso. Esse comentário, a gente pode seguir assim. A indústria cultural, presente em todos os aspectos da nossa vida social, nós aqui estamos com ela presente. Nós criamos uma camiseta utilizando a indústria cultural, nós temos uma arte, uma linguagem assim ligado, nós fizemos divulgação por internet, por mailing, por jornal, por televisão, nós estamos utilizando a indústria cultural. Mas ela cria aspectos da vida social buscando instituir formas de diversão em seus consumidores. Uma rede de produção e difusão que busca vender produtos em todos os lugares do mundo, independente das particularidades regionais de cada país. Ou pode tentar se segmentar. E aí há um outro filósofo chamado Prokópio que ele faz o seguinte comentário, essa revolta das individualidades. Aqui é um termo meu. A multiplicidade é apenas aparente. Os programas e os produtos diversificados são repetitivos. Atendem ao interesse comum, a venda de seus produtos. Seja esse produto um cosmético, seja esse produto um livro. Seja esse produto um livro, é uma ideia para depois vender outros produtos, como no caso da Bênus. Os meios de comunicação possuem pouca influência sobre os receptores não predispostos. E esses não predispostos cada vez têm se crescido mais. E esse é um comentário do Prokópio que na minha vivência me parece muito prática. Modernos meios de comunicação são capazes de fascinar as massas, mas a indústria cultural utiliza sempre as mesmas receitas. Você vai ver os filmes de efeitos especiais. Cada vez tem que ter mais e mais efeito especial para tentar fascinar o sujeito, que cada vez está menos sensível àquilo. Porque ela acaba sendo repetitiva, por mais que o efeito especial seja novo. Porque a ideia não está se renovando. Então, entediados, os consumidores repelem as próprias estratégias de influência da indústria cultural. Nós estamos rejeitando certo momento apenas porque estamos entediados, envolvidos pelo tédio. Então, essa propaganda da Bela em 89 foi boa. Aquela outra, mais ou menos. Agora, eu já vi isso. Não, essa propaganda não era conseguir me vender a camisa. Entediados, a gente vai contra as próprias estratégias. E passamos a nos concentrar em pequenos detalhes ou momentos fugazes, que nos parecem fascinantes. Por exemplo, algum gesto, as cores fortes, corpos que se chocam no espaço, a obstinação dos heróis em quadrinhos, a sensualidade do olhar ou da boca do modelo. Você viu aquela propaganda inteira? Eu não sei, mas a moça olhou de um modo, aquilo me atraiu. O restante da propaganda nem sei de onde vem nem para onde vai. Esta relação, para mim, há um resultado. O resultado é, como fala Gerhard Richter, na prática diária, nós destituímos o sacerdote, destituímos os filósofos, e nós falarmos sobre filosofia, temos resistência no próprio movimento espírita, então destituímos sacerdotes e filósofos. Sobrou quem? Sobrou os artistas? Se eles são cínicos, representando uma vida cínica, o que acaba acontecendo, na verdade, é uma perda de identidade. Não sabemos de fato quem somos ou para onde vamos. Não temos filosofia de vida e perdemos os nossos ideais. Essa situação, para mim, leva a alguns fenômenos. O aumento do consumo de produtos que são considerados fora do mercado oficial, ou literatura de autoajuda e assim por diante.
Motivo: aparentemente não tem vínculo direto com a mídia estabelecido. Mas eu deixo uma pergunta: será que esses mercados serão capazes de manter sua individualidade? Ou eles serão incorporados pela mesma filosofia de massa, a partir do momento em que começa a crescer? E deixar uma outra pergunta: se nós relacionamos com a própria produção literária espírita da mesma forma que com a filosofia de massa, é importante produzirmos muitos livros? É importante termos muitos leitores? É importante termos muitas vendas? Um médium, ele vai ser considerado, como se considera um artista, pela obra da sua vida toda? Ou ele vai ser considerado pelo quanto que ele vende? É importante para um médium continuar produzindo muito e vendendo muito? O que nós esperamos de um médium psicólogo? O que esperamos de algum espírito que lança um livro? Eu vou aqui citar um exemplo que isso não é recente, mas já muito antiga, essa relação filosofia de massa de indivíduos. A filosofia marxista, que foi de dois indivíduos, gerou o stalinismo, o regime militar partidário, do poder da União Soviética, por Stalin, que criou a política do partido e que ainda é hegemônica em vários partidos, como em partidos brasileiros. E o cristianismo, que resultou em um catolicismo. A ortodoxia cristã, ela nada mais foi do que uma opção, uma filosofia de massa aliada ao poder. Diferente do que a gente vive hoje, não é diferente. Não estava inspirado por espíritos mais inferiores, no modo de ver, do que nós estamos hoje. É uma relação atávica e extremamente comum, porque a gente procura muito o domínio ou a massa. Então, por exemplo, o cristianismo primitivo, ele tinha mais que 100 seitas diferentes durante o 1º ao 3º século. Não pensavam todos iguais, eram de regiões locais muito distintos, tinham pelo menos mais que 100 seitas distintas. E aqui vou citar algumas coisas. Orígenes, por exemplo, considerado patriarca da igreja, que viveu até 254. Deus criou todos iguais e semelhantes. Deus, para a salvação de todas as criaturas, ordenou todas as coisas de tal forma que nenhum espírito ou alma possa ser forçado contra a liberdade da sua própria vontade, a seguir direção diferente daquela que a sua mente o inclina. O que lhes retiraria, se eu coibisse alguém da sua liberdade, que lhes retiraria a faculdade do livre-arbítrio e mudaria a qualidade da sua própria natureza. Bom, essa passagem de Orígenes poderíamos colocar no livro dos Espíritos e ninguém ia perceber a diferença. É a defesa do livre-arbítrio quase que literalmente. E quando se fala na Revista Espírita que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ninguém quer ir atrás de quais são essas origens. Ou quando se descreve evangelhos antigos, apócrifos, pela Igreja Católica, que são evangelhos gnósticos, o movimento espírita tem pouquíssimo interesse em estudar. É a prova documental histórica do que os espíritos falavam para Kardec em 1857 e 1860. Outra passagem, essa aqui é de Jerônimo, ele referiu-se a Orígenes. Segundo Orígenes, teríamos o que temer, nós que agora somos homens, pois poderíamos depois nascer mulher, e alguém que hoje é virgem poderia vir a ser uma prostituta. Orígenes defendia a reencarnação. Isso é inadmissível para Jerônimo, como se tornou inadmissível para o movimento hegemônico da Igreja Católica. Essa postura, para conseguir se vencer as 100 seitas, ou a diversidade de ideias dentro do movimento, que se torna depois católico, ele não acontece de um dia para o outro, porque as individualidades querem se manifestar, e elas existem. Então citei Orígenes, no século II, e vou citar aqui o catarismo. O catarismo é na Idade Média, é contemporâneo de Francisco de Assis, um movimento cristão europeu medieval que tentava restabelecer o cristianismo primitivo, aceitava e praticava a mediunidade, a não hierarquia entre homens e mulheres, muitos grupos, o líder é uma mulher, e a ascendência da moral acima de qualquer poder institucional. Este movimento, que acontece particularmente na França, na Itália, vai sofrer a única cruzada que a própria Igreja Católica vai fazer contra os seus europeus. E não é só uma cruzada. Eles não foram fazer cruzada só no Oriente Médio. Fizeram cruzada para acabar com os cátaros. Eles vão fazer a primeira cruzada no ano 1002 e vai ter cruzada até no ano 1254. É um movimento cristão reencarnacionista que sobreviveu com quase 250 anos
sofrendo perseguição dentro da própria Europa. E o último instrutor, Cátaro, vai ser preso em 1310. O movimento, para ele conseguir se tornar hegemônico, ele exige filosofia de massa e exige muito jogo de poder. E aqui comentando ele jogando Bruno, pouco tempo depois. Uma vez que a alma não pode ser encontrada sem o corpo, e todavia não é corpo, pode estar neste ou naquele corpo e passar de corpo em corpo. Tanto corpo nesse texto que fica até perdido. Mas Giordano Bruno, esse é no depoimento dele que o leva a ser queimado na fogueira. Ele está defendendo a reencarnação, ou metempsicose. Reencarnação não é um termo existente naquele instante. Ele defende que a alma não podia existir fora do corpo, ou sem o corpo. Então, se abandona o corpo, tem que buscar outro corpo. Se esse corpo que ele tinha antes já morreu, se decompõe, porque Giordano Bruno não acredita que os corpos ressuscitarão no dia do juízo final. Ele está tendo o espírito da renascença e ele vê que o corpo se decompõe, então essa alma tem que ir para outros corpos, tem que migrar para outros corpos. Um dos motivos na qual ele é morto é por causa disso. Bem, a entrada do cristianismo reencarnacionista na clandestinidade só vai acontecer 500 anos depois de Jesus. 500 anos para que o movimento da Igreja de Roma, associada a Constantino e aos outros imperadores depois, conseguir fazer algum concílio, isso é um concílio, então o quinto concílio, para tentar estabelecer bases e falar, somos maioria e vamos ser contra a reencarnação. E cria um anátema. São 500 anos de luta contra o princípio da reencarnação. E hoje, nós vendo a história desse momento, acreditamos que o movimento cristão original era hegemônico, todo mundo pensava igual, era exatamente daquele jeito, que Paulo tinha uma voz onde todo mundo aceitava e acreditava da forma que ele dizia, e que os pais da igreja diziam exatamente igual Paulo, e o movimento foi sempre só um. Esse é o discurso para afastarmos a diversidade. Atualmente, todo movimento cristão convencional, catolicismo, protestantismo, assim por diante, tem muito menor diversidade do que o cristianismo primitivo, de ideias, de concepções. Tem diferenças institucionais, mas não de ideias. E aí a gente tem um comentário do Hermínio Miranda, acho extremamente interessante. É preciso lembrar que não se faz uma arcada somente com pedras angulares. É preciso tanto os maiores quanto os menores, tanto os grandes quanto os pequenos, para se construir um movimento, uma ideia assim por diante. É até provável que a hegemonia do grupo gnóstico sobre a massa maior tivesse sido igualmente indesejável. Os gnósticos, como citei, de acreditar em reencarnação e assim por diante, ligado lá nos primeiros 3, 4 séculos do cristianismo. Mas não há dúvida que a rejeição do material gnóstico foi fatal à estabilidade das construções teológicas do cristianismo ortodoxo. Se nós afastarmos a discussão, as opiniões diferentes, se não aceitar a minoria como voz ativa e independente, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. A mesma coisa que é, quando você não tem diversidade de ideias ou de opiniões, você cria um corpo doutrinário, um corpo filosófico, um movimento que é frágil. Porque hoje pode nos parecer extremamente estranho acreditar que ressuscitaremos no nosso próprio corpo no dia do juízo final. Acreditarmos que Jesus é Deus reencarnado, que é o próprio Deus, e junto a Ele é o Espírito Santo. Ou acreditarmos que no dia da Eucaristia, o céu e a terra, como dizia o Papa Magno, o céu e a terra se unem. Terra e o mundo espiritual se unem, se faz uma abertura no momento no qual o padre exerce a Eucaristia. Isso pode nos parecer estranho hoje, mas simplesmente porque foi um movimento de tal modo que foi se estabelecendo para tirar as opiniões diferentes. Quando você retira o diálogo e a diversidade, você leva, logicamente, as consequências de criar coisas esdrúxulas, que talvez não nos pareça esdrúxula hoje, porque estamos dentro dessa ideia, mas vai parecer esdrúxula depois, ou vai se tornar nas próximas gerações. E aí então, usando Kardec, se o Espiritismo, essa frase já foi, esse trecho do Livro dos Médiuns já foi utilizado aqui pelo Neri, se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade,
Claro que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. Nós somos massas, indivíduos semelhantes que temos coisas em comum, que vamos ter atitudes em comum. E o Espiritismo, se as ideias dele vão se tornar universais, tem que atingir as massas. Então temos a nossa filosofia, tem que ser uma filosofia de massas. Mas há uma dialética aí. O que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então nós temos uma filosofia de massas voltada ao indivíduo. Não uma filosofia tentando criar massas, mas a criar indivíduos. Aliás, Kardec propunha a qualquer grupo, para exemplificar a sua concepção de filosofia de indivíduos, a qualquer grupo, mesmo grupos pequenos, grupos formados de operários, que na sua grande parte eram analfabetos, a que realizassem o tipo de reunião mediúnica que ele propõe no Livro dos Médiuns, que inclui uma parte que é discussão sobre a ciência espírita, a análise e discussão sobre as mensagens mediúnicas recebidas, e a abordagem desse conteúdo ligado ao que se conhece de Espiritismo até então. E na Revista Espírita ele vai ficar super satisfeito de ver um grupo de Lyon realizar reuniões assim. Ou seja, para ele não é apenas para o sujeito de alto gabarito que vai individualizar sua filosofia, vai ter suas convicções próprias. Não é só alguém que sabe, culturalmente ou tem grande instrução, mas qualquer um. É uma atitude para ele do Espírito. O modo do Espírito lidar com o mundo espiritual, aquilo que antes era considerado sagrado, que Kardec tenta desmistificar e deixar as nossas mãos. Não é aquilo sagrado onde só o padre, só alguém cerimoniosamente pode ter contato, ou precisamos de um intermediário. Como Jesus falou, nós todos temos contato diretamente com Deus. Todos podem ser um com Ele. E ao mesmo tempo, todos podem ter ou devem ter para Kardec a ousadia de questionar os espíritos, de aprender e de discordar deles. Essa é uma filosofia para indivíduos, porque se todos se tornar sujeitos críticos, ninguém vai conseguir criar massas. Repelimos, essa é uma frase de Erasto. Aliás, a epístola de Erasto na Revista Espírita devia ser lida e divulgada no movimento espírita, como as epístolas de Paulo foram. Aliás, Erasto, que foi discípulo de Paulo, para mim, escreveu essa epístola com essa intenção. Ela é um corpo inteiro de ideias, de raciocínios e de condutas sugeridas. Repelimos energicamente tudo quanto pareça ligar-se às prescrições de um comunismo antissocial. Somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. Consequentemente, inimigos declarados de tudo quanto se aproxime dessas legislações conventuais. Conventuais vem de convento, aquelas ordens na qual você estabelece uma hegemonia e ninguém pode discordar. Dessas legislações conventuais que aniquilam brutalmente os indivíduos. Ou seja, Erasto, que é um dos principais líderes da Falange da Verdade, diz: nós somos sujeitos da liberdade. Nós defendemos a liberdade, defendemos a individualidade. Somos contrários, e ele chega a falar com a palavra enérgica, somos inimigos de tudo quanto venha contra isso. Nosso movimento espírita e nós, como pessoas, deveríamos espelhar essa ideia na nossa concepção e comportamento de vida. Ou seja, como nós conseguimos criar uma filosofia de massas, ao mesmo tempo ser individual? Precisamos perceber nitidamente que unificar, que é unir, é diferente de uniformizar. Que divulgar é diferente de simplificar. A simplificação é típica de quem quer fazer uma filosofia de massas. Como que eu vou conseguir agradar todo mundo? Se tem o exemplo do Nietzsche. Vamos simplificar a ideia dele. Estamos falando com católicos, estamos falando com cristãos, tiramos a crítica dele ao cristianismo e a citação dele a Jesus. Queremos falar sobre todo mundo, retiramos a ideia de reencarnação. Vamos simplificar até dar um ponto onde aquilo fique palatável para todos. Mas no momento na qual ficar palatável, que todo mundo aceita, aqui não precisa mais. Aqui não é mais revolucionário, aqui não vai mais transformar ninguém. Nós vamos apenas pensar em conseguir dominar massas. Qual sacrifício é importante nós fazermos? A do poder ou a do ideal? A aceitação dos outros, como se fala no próprio Livro dos Espíritos, que as ideias espíritas irão se tornar universais. Então, a aceitação da reencarnação,
a aceitação dos nossos princípios básicos espíritas é diferente de poder. Alguém aceitar as minhas crenças não quer dizer que ele vai estar sob meu domínio. Devemos pensar nitidamente de forma diferente. Alguém aceitar reencarnação como eu aceito não quer dizer que ele vai concordar comigo. E diversidade, na questão de diversidade de ideias, de opiniões, de atitudes, de movimentos, é muito diferente de desunião. Podemos ser unidos e diversos. Por isso eu coloquei para mim, Espiritismo, ele é uma filosofia de massas, que as próprias massas, os próprios aglomerados, os próprios grupos vão ser diferentes. Como o cristianismo primitivo era de massas, mas era pelo menos cerca de 100 massas, porque eram 100 seitas distintas, que ao mesmo tempo deve ser um espiritismo, um movimento de indivíduos, porque nós queremos que o sujeito evolua, que o sujeito se transforme. Não desejamos poder como movimento, como pessoas. Não desejamos que outras pessoas abaixem a cabeça para dizer: você espírita está certo. O que adoraríamos é fazer um mundo feliz, independente pela via da qual ele descobre. Aliás, para Kardec, o espiritismo é a doutrina dos espíritos e não os livros dele. Por isso, outra parte fundamental, essa filosofia de massa, que ao mesmo tempo dialoga com uma filosofia de indivíduos, que vive em comum, em harmonia, só consegue assim se tiver como marca registrada a fraternidade. E essa fraternidade, remontando ao uso da mídia, é a frase na qual colocamos na nossa camiseta, que é outra frase do mesmo Epístola de Erasto, na qual ele diz: o Espiritismo oculta em seus flancos a fraternidade e as suas leis, obra grandiosa e durável que os séculos futuros bendirão. Ele ainda completa anteriormente: se o cristianismo teve como bandeira a igualdade, e Jesus foi morto por causa da sua bandeira de igualdade, se os romanos eram contrários a ele, em algum ponto, é porque ele defendia igualdade, e não porque ele era um judeu revolucionário. Da mesma forma, o Espiritismo tem que ter no seu bojo a mensagem da fraternidade. Se nós desejarmos construir a obra a qual nós estamos predestinados, é a obra da fraternidade, da tolerância. Como falou um autor espiritual, que não sei o nome, que através da tolerância iremos conseguir vencer os últimos redutos do egoísmo. Sem tolerância não conseguiremos colocar isso em prática. Obrigado.